Então, a gente tem um banco de dados, um painel de controle com metas de gestão à vista, que a gente consegue olhar toda semana para ver como aquela família está. Então, a ambição da nossa vida, assim, a meta, a razão de existir é levantar todo dia de manhã e fazer essa família se remover da pobreza para a dignidade. E não desistir. E não desistir. Aí você fala, uau, então por que a gente não conseguiu isso até hoje? Ou não começamos com mais resultado até hoje? Porque não é prioridade. Porque combater pobreza com sustentação dá trabalho. Dá. Você tem que acompanhar essas famílias, você tem que fazer com que elas não desistam, você tem que manter aquela autoestima elevada, porque isso é importante para você, como gestor público, como empresário, como sociedade. Agora, como a sociedade naturaliza e normaliza a miséria e a indigência, a exclusão, como a gente tem feito no Brasil, nem conseguiria dar um marco histórico para isso, porque eu acho que é desde sempre, pela nossa história também. Isso não é prioridade, não é a vontade política principal hoje, não é essa. Isso não é a prioridade dos governos, não é de interesse de uma parte da sociedade brasileira, de uma parte da elite. O Edu fala sobre isso e eu falo muito claramente isso no livro. Uma das perguntas que eu fiz ao Jorge Paulo Lemann, que é um grande aliado do Edu real, é nisso, mas eu perguntei para o Lemann numa entrevista que eu fiz com ele, isso está no livro, eu pergunto, Lemann, mas vem cá, quando você ajuda o Edu, você vem ajudando o Edu esse tempo todo, você faz isso porque você realmente acredita nessa mudança? Você faz isso para aliviar a sua consciência? Você faz isso porque você só é um cara legal que está aí, poxa, vendo que a desigualdade é uma coisa ruim? Ou você realmente imagina o dia e você deseja o dia em que os seus netos vão estudar na mesma escola dos netos da sua empregada? Você deseja realmente isso? E cruzar com a sua empregada no shopping, frequentar os mesmos espaços com ela, conviver com ela de alguma forma, para além do ambiente em que ela te serve? Eu acho que essa é uma provocação que a gente tem que fazer para a elite brasileira. Total. Porque não é só sobre dar dinheiro. E ele falou, claro, Aline, e ele falou, gostei dessa pergunta, que é uma reflexão que a gente tem que fazer. E o Edu fala isso todo evento. Eu abro o livro com um capítulo sobre o Favela Gala, que é um evento, um grande jantar que o Edu faz para levantar a doação. Ele faz um leilão e ele tem esse carisma, essa coerência, esse engajamento. Ele chama e traz realmente todo mundo. Todo o PIB nacional está lá fisicamente, não está mandando representante. As pessoas querem estar perto dele. Porque não são também bobas, sabem o capital político que o Edu gera. Então, assim, essas pessoas estão lá e o Edu, quando ele pega o microfone, eu sempre fico assim, o que ele vai falar esse ano? Né? Eu já estou acompanhando há 3 anos o Favela Gala em função do livro que a gente se aproximou e agora eu estou sempre perto dele, sempre que eu posso. E o Edu fala, eu não quero só o dinheiro de vocês, eu quero a consciência de vocês. E no livro eu também faço essa provocação. Vocês voltaram desse jantar realmente incomodados? Vocês vão falar sobre isso com seus filhos? Vocês vão se interessar melhor sobre a escola onde seus filhos estão, para ver se tem política de inclusão? Que trabalho é feito socialmente para trabalhar a consciência dessas pessoas? Isso vai realmente te incomodar? Ou você só fez aquela doação para falar, eu dou, tirar foto com o Edu e colocar na newsletter da empresa? Isso realmente te incomoda? Porque enquanto não incomodar de verdade, o combate à pobreza não se sustenta. Tanto na área civil, na sociedade civil, quanto no poder público. Se a gente, de fato, não se incomodar, falar, não dá para a gente mais achar normal, né? Tanta concentração de renda e tanta violência que é gerada a partir disso. Todos nós pagamos um preço pela desigualdade social. E é isso, inclusive, que me move no jornalismo. Quase toda a cobertura política que eu faço, eu falo, gente, tudo que é sobre Brasil, que é sobre Brasília, que acontece no gabinete, impacta o restante do Brasil. De uma forma ou de outra, a gente volta para as pessoas, para a condição de vida das pessoas, para a capacidade econômica do Brasil e tudo que a gente está perdendo, inclusive em termos de segurança como país, enquanto a gente continua preferindo blindar os nossos carros, nos encastelarmos nos nossos condomínios fechados, nas nossas casas de praia, nas nossas casas na serra. A gente prefere essa vida a olhar para o que está ali fora e melhorar a nossa cidade como um todo. Então, enquanto a gente não olhar para a cidade e para o que está errado, com o incômodo, e eu falo isso no livro, vamos sentir o desconforto do nosso conforto. Não é culpa. E eu falei até sobre isso quando a gente divulgou o livro recentemente. Não é culpa, porque muita gente tem o que tem porque trabalhou também. Claro, isso é justo, existe um mérito aí em muitas histórias de sucesso e de uma condição social elevada. Mas a pobreza tem raízes históricas e raciais no Brasil. A gente não pode ignorar isso.